Estamos no ar, então. Fala, pessoal. Estamos recebendo aqui o nosso grande convidado dessa noite aqui, nosso grande amigo Carlinhos Carneiro. E Um aí, pouquinho não gurizada, demora para ver a firmeza? luz aqui, porque o E aí, negócio está meio psicodélico aqui, mas vamos tocar o barco. essa é uma casa mal É legal. assombrada? É mais ou A- menos, Acho, mais ou menos. acho, acho que é legal avisar, talvez, os portadores de epilepsia, né? Que pode Exatamente, acontecer. exatamente, exatamente. O pessoal não vai se sentir bem vendo isso. Tá em Porto Alegre, Carlinhos? Tô em Porto Alegre, aqui em casa. Tá em casa. Carlinhos, fala um Tô pouco para há nós aí, cara. meses. Como é que desde março. Carlinhos, como é que começou a BD, cara? Como é que tu encontrou a BD? Como é que formou a BD? Cara, eu inventei ela, né? Eu primeiro eu tinha um fanzine, uma revista que a gente fazia durante a faculdade, que ela fazia umas festas e juntava muita gente, bombava, e daí a gente estava super envolvido com isso daí. E aí eu queria muito gostar da. A gente chamava várias bandas para tocarem, né, nas festas e tal. E aí eu gostava da ideia, às vezes eu invadia o palco, né, e gostava da ideia de cantar. E ao mesmo tempo eu era amigo da galera do cinema, tava rolando uma cena de cinema Super 8 em Porto Alegre no final dos anos 90, ali 95 por aí, 96. Tava rolando uma cena de Super 8, cinema 16 mm e tudo mais. Muita gente produzindo coisas novas, cineastas que nem o Gustavo Spolidoro e outros tantos surgiram aí dessa galera aí. E, eu andava com esse pessoal e eu sou fissurado em cinema e o meu sonho era trabalhar com cinema, né? E aí eu juntei as duas coisas numa ideia minha, que é uma coisa que eu venho fazendo então desde então há 20 e tantos anos. Eu chamei os caras de uma das bandas, de algumas das bandas que tocavam nas nossas festas, para tocar, para a gente fazer uma trilha sonora de um filme dentro do estúdio, né? O filme Super 8, para quem não sabe, ele é gravado só o filme, só a imagem. E depois tu bota a banda sonora ao lado da imagem, entendeu? E eu pensava em fazer Sim. semelhante aos filmes mudos, né, e tudo mais, onde cria a cena e com a trilha sonora também contar uma história junto, paralelamente, né? E aí eu fui com os guris para dentro do ensaio e para inventar as músicas que iam contar a história desse filme. Só que eu cheguei a comprar rolo de filme e tudo mais, tava começando a produção do bagulho. Só que daí a gente ensaiou, começou a ensaiar e a gente inventou um monte de música pop, uns hitzão, assim, sabe? No primeiro ensaio a gente inventou, sei lá, 8 músicas. Todas na hora de improviso, assim, sabe? Várias que entraram no primeiro disco, algumas que entraram no segundo disco da BD, surgiram desse primeiro ensaio. E ali a brincadeira fluiu, assim, eu e o Rossato, que era o principal compositor, guitarrista na época. Na hora a gente inventou, nós vamos chamar umas gurias para tocar, porque ainda não tinha nenhuma das gurias, a gente ensaiou só um quarteto, assim, vamos chamar umas gurias, vamos aloprar, e vamos só tocar de terno. A gente inventou tudo no primeiro ensaio. E aí depois tivemos que seguir
quase 20 anos repetindo a piada. O que era só para ser um ensaio para um filme virou uma banda, então. Isso, eu acabei desistindo de fazer o filme, desisti de fazer, né? Isso daí a gente montou uma banda. Logo em seguida a gente seguiu ensaiando, foi chamando o pessoal e gravamos o primeiro single, que foi Melissa. E aí a gente gravou o single e na época o jeito de fazer música era muito diferente, era o extremo oposto de como se faz hoje. Hoje em dia é natural que alguém pense no visual da sua música, no logotipo. Já tem o Instagram antes de ter feito um show, sabe? Já tem todo um monte de coisa para divulgar. Release, o argumento conceitual do primeiro álbum, às vezes as pintas já tem antes de ter conseguido ensaiar, né? Isso hoje é muito comum, porque até por causa do processo da internet, de comunicar as pessoas de uma casa para outra, então é muita música feita dos sonhos de dentro de uma casa. Antigamente não era assim, antigamente eram umas pintas que tinham que juntar dinheiro para pagar por um ensaio caro, né? Para ensaiar lá de vez em quando, e a galera não costumava fazer foto de divulgação, sabe? Não tinha capa de single, não tinha logotipo, essas coisas. E era maravilhoso, assim, só que a gente fudeu com tudo, a Bideu Baldi estragou essa festa. A gente inventou... A gente, como a gente é de uma primeira geração com a internet também, então a gente já traz um pouco disso dentro do que agora eu entendo que tenha sido a nossa arte mesmo, né? A gente chegou fazendo release, porque eu sou jornalista, o texto era essencial na BD, sempre foi essencial, o jeito de escrever e o jeito que chegou à imprensa, o jeito que a gente fez a nossa comunicação com assessoria de imprensa. Eu trabalhava com assessoria de imprensa eu comecei a fazer as coisas que eu fazia para a Polícia Rodoviária Federal, para o Dyer, eu comecei a botar em prática na minha banda, e com muito mais gosto, né? E aí os outros eram publicitários, tinha publicitário, RP, essas coisas, a gente foi botando isso dentro da coisa, e isso não se fazia antigamente. Geralmente a galera tava pelo som mesmo, pelo juntar gurizada mesmo, fazia os shows sem se preocupar em juntar muita gente, coisa e tal. E a BD já chegou fazendo todo o circo, e a coisa funcionou muito rápido. O primeiro single que a gente fez, Melissa, a gente fez um single bonitinho, com uma capa linda, lançamos para toda a imprensa e foi comprado por toda a imprensa. Entrou em todas as rádios e, cara, na primeira semana já estava entre as mais pedidas da Ipanema e da Pop Rock, que eram mais acessíveis. Logo em seguida entrou na Atlântida sem nenhum tipo de jabá, que ele é comum, mas ela entrou naturalmente e também entrou bombando, sabe? Então, a gente acabou tendo uma história de banda em comum, tanto para as bandas da nossa época, quanto para as de hoje, né? Porque a gente aproveitou ainda uma época que existia gravadora e a gente teve, né, música de trabalho em rádio, tocou muito em rádio, isso tudo gera toda uma história e uma série de privilégios e coisas que hoje em dia já não se experimenta mais na música. E, ô Carlinhos, e a inspiração veio da onde, cara? O que tu curtia, assim, de banda que tu tentou colocar ali? Ah, que bom que tu falou banda, porque eu já ia responder drogas. I like it. Mas a gente tinha uma ideia bem
bem como é que é, bem específica do que a gente queria fazer o som. A gente queria fazer New Wave com guitarra distorcida, né? A gente queria lembrar o B-52s, a gente queria lembrar da Blitz, que foi a grande banda New Wave mais popular do Brasil, né? A gente queria lembrar disso tudo com umas guitarras pesadas, como acontecia no grunge, que a gente gostava, no rock alternativo americano da época, e também com muita influência do Britpop também, né? Muita coisa do Pulp. O lance de usar terno veio do Pulp, que é uma banda de Britpop aí que a gente era muito fã. Então a gente queria se vestir bem, coisa e tal. Depois até viemos a entender que existia toda uma cultura de usar terno, né? Principalmente dos ingleses e tudo mais, né? Mas para a gente estava só pensando naquele ali, no Pulp especificamente. Eles nem usavam gravata, que nem a gente, mas logo em seguida também a gente começou a pirar na coisa das bandas com a letra B, né? Artistas e bandas com a letra B. E aí, por isso que o nome virou Bideobaldi, e a gente começou a falar que tudo que a gente gostava era com a letra B, como B-52s, Beck, Blur, Blitz, né? Beatles, e daí todas essas coisas ajudaram a estabelecer o conceito, assim, e acabou sendo fácil de se encontrar essa identidade, difícil de fugir dela. Beleza, ô, Rafael, vai lá. Não, até tu tava falando, até fiquei imaginando, vocês já fizeram algum cover de Love Shack, alguma coisa? Não, a gente tocava Private Idaho, My Own Private Idaho. Sim, eu conheço. Não, e tipo, o estilo que vocês, da roupa de vocês, no caso a Vivi, não deu algum toque? Porque ela trabalha com isso aí, né? Essa moda, alguma coisa de moda. Não, ela trabalha com design agora, né? Antes ela trabalhava com moda, ela fazia umas bolsas, ela fazia um monte de coisa antes dela entrar na banda. Quando ela entrou na banda, ela estava parando com isso, mudando de área, e daí acabou ficando só na banda mesmo, né, por um bom tempo. E aí, depois de um tempo, ela entrou na universidade, no curso de design da Unicinos, e foi avançando nisso daí. E agora ela está fazendo doutorado em design estratégico em Portugal. Só. Ela já fez o mestrado também lá, e agora ela está fazendo doutorado. Ela é uma cabeçona dessa área. Tá louco, eu gosto disso tudo. Ela gosta bastante de estudo, ela é super dedicada, ela tem uns trabalhos muito legais com ajuda, desenvolver uns jogos para ajudar dependência química, é muito legal. Pô, show de bola, cara. Eu queria te agradecer por tu ter criado, não sei se foi tu que criou, né, mas um alento, né, que foi num carnaval que eu tive. Acho que foi o único carnaval que eu curti mesmo, que é bem assim: quando eu tomo um banho de cerveja, eu fico louco demais. Cara, Império da Lã, cara, com esse hit, cara, eu não sabia que era tu que cantava. O Império da Lã fui só descobrir agora há pouco que era tu mesmo, o imperador que todo mundo fala. Que coisa boa, né, cara? Porque... Não, cara, é sério mesmo, eu não sabia que era tu, né, o Carlinhos da Bideobaldi, que era dos cantores do Império da Lã. E o banho de cerveja é minha, sim, eu inventei ela. É só. É uma a letra minha. E com mais uma galera, né? Tem participação, tem junto. Sim, eu vi o clipe numa piscina. Isso. Tu passou o tempo todo ali na água, ali, né? Eu digo, não foi todo. Eu digo, na composição teve também o Chico Bretanha, e o Rodrigo Fishman também participou, e a Adriana Defente também participou, que ela canta também. E o Império da Lã,
que bom que tu descobriu há pouco tempo que era comigo, porque Sim, é verdade. eu até, a gente, a graça da coisa, não ser vinculado a uma cara só, né? Sim, isso é verdade. O Império da Lã é uma banda sem formação fixa, sem estilo fixo, sem repertório fixo. Cada vez que a gente se apresenta é um pessoal diferente e numa proposta diferente, né? Nessas aí a gente virou um bloco de carnaval, né? Há 8 anos a gente faz parte do Carnaval de Rua de Porto Alegre. Mas antes de virar bloco de carnaval, a gente foi banda de baile, né? O que a gente mais faz é ser banda de baile. A gente toca em casamento. A gente toca uns showzão de baile a fuia. Foi assim que o Império nasceu, juntando um monte de músicos de várias bandas, gente da Ultraman, da Comunidade, da Pública, da Groove James, da Pata de Elefante, da Funkadelic, Funkalister, Cartolas, Volantes, um monte de bandas, Jingle Bells, que se reúne ali, quem pode, quem vai poder tocar no dia. No dia vai. No dia a gente vê assim, ó. Tem show no dia 5, daí quem é que pode? Eu posso. Então a banda vai ser esses aqui que podem, e aí o repertório vai ser baseado no que essas pessoas tocam e tudo mais. Então, nessas aí a gente. E nessas aí isso foi surgindo vários projetos do Império da Lã. Um deles é o Bloco de Carnaval. A gente também tem há muitos. A gente tem há muitos anos o Império da Lã Novelas, que é um show que toca só trilha sonora de novelas, as mais clássicas trilhas sonoras da teledramaturgia nacional aí. Toca o Rei do Gado? Toca o Rei do Gado ou não? Claro, rola música de tudo quanto... Rola música de um monte de novela, é uma junção de um monte de música de novela, e aí para esse projeto tem uma banda diferente, entendeu? E aí a gente tocou por muitos anos, a gente fez o Império da Lã Classic Albums, que a gente tocava discos inteiros na íntegra, com fidelidade aos arranjos originais, né? Tocamos 40 clássicos da música mundial, né? Tanto nacional quanto brasileiro, quanto do mundo inteiro aí. Aí rolou vários Beatles, Stones, Bob Dylan, Planet Hemp, Roberto Carlos, um monte de coisa, Nirvana, Foo Fighters, Pixies, um monte de coisa, Paul McCartney, um monte de coisa a gente tocou, e Júpiter Maçã tocamos, foi um projeto muito bacana também, a gente fez 40 shows, né? 40, quer dizer, mais de 40, né? 40 discos, tocamos várias vezes vários discos, né? E agora a gente não tem feito mais porque é muita trabalheira, né? Porque da pandemia? Não, a gente não faz há uns 2, 3 anos, 4 anos quase. Porque dava muito trabalho tirar os discos e tudo mais, e porque desde que o carnaval embalou, a gente começou a fazer as nossas músicas autorais, músicas próprias, que são as músicas que a gente toca no carnaval, e o Império da Lã começou a se transformar numa banda com um pouco mais convencional, né? Então a gente começou a tocar repertório nosso e tudo mais. Então, agora já temos 4 álbuns, né? Então já tem, já foi mudando o espírito da coisa, e essa é a graça. Verdade, né? Mas que bom que tu teve um bom carnaval com o Império. Espero que tenha, com certeza, ainda mais eu faço cerveja e trabalhava numa empresa que fazia cerveja, então toda vez que a gente se via, a gente começava já com a mão assim, né? Quando eu tomo banho de cerveja. Tanto é que essa camiseta até aqui, ó, What the fuck the Heisenbolt.
significa que porra é essa de lei da pureza, entendeu? Quem faz cerveja vai entender. Pode crer. Não, tô Vai, Nando. ligado. Ô, Carlinhos, cara, como é que foi pra você entrar na MTV lá, lançar os clipes na MTV, e como foi a repercussão da Bideu Balde pro outro público lá do Centrão, lá, São Paulo, Rio e fora do Rio Grande do Sul? Como é que foi a repercussão deles? Cara, a gente foi muito bem aceito pela galera. Até hoje, o carinho que se tem pela BD, o respeito que se tem pela BD no Brasil é sempre muito bacana. É lamentável que a gente não consiga tocar tanto, fazer tantos shows por todo o Brasil como a galera curte e tem carinho pela banda, né? Mas quando estava nativa, a gente sempre procurava fazer pelo menos 4 subidas, né? Por ano, né? A gente uma a cada né, trimestre ali, né? Então sempre foi muito bacana, né? E a MTV foi essencial para que isso acontecesse, né? Aquela época em que a BD botou seus clipes e tudo mais. A MTV nos recebeu de uma forma muito bacana, né? E o público também, de alguma forma, também estava curtindo aquilo ali, né? A gente lançou o primeiro clipe, foi Melissa, e ele teve uma aceitação, né, muito grande com a galera, assim, e sempre foi havendo, assim, o envolvimento, assim, até a MTV parar de ser a MTV antiga, aquela, né, parar de fazer, primeiro parou um tempo de fazer transmissões aqui no Brasil, né, agora que voltou há pouco tempo. Até ela parar, a gente sempre que ia para São Paulo, a gente tinha que ir na MTV gravar alguma coisa, assim, porque eles sempre pediam, assim, e porque a gente sempre se manteve em contato com aquele público, né? E não só a MTV, né? É muito louco, a gente lançou o MTV, o Acústico MTV Bandas Gaúchas, né? Hoje ele é um clássico, hoje ele é visto como um clássico. Na época eu não tenho certeza se ele foi visto como o sucesso que ele realmente é, assim, sabe? Principalmente lá para cima. Mas, no entanto, teve a revista Outra Coisa, lançada pelo Lobão, que saiu com o nosso terceiro disco. Ela teve um impacto muito grande em tudo que era banca do Brasil inteiro, teve a nossa revista com a gente na capa, e aonde a gente chegava, todo mundo tinha esse disco. E é muito louco, porque esse disco hoje ninguém se lembra mais desse disco, mas todo mundo se lembra do acústico. E na época a galera nem estava dando bola para acústico, mas sabia tudo da revista. Eu tinha. Eu tenho. É muito louco isso. Eu tinha, na verdade, o DVD. A primeira versão do DVD eu tinha. Que massa. Legal. Eu emprestei uma vez e nunca mais vi depois. Isso, tô em todo completo ele, inclusive essa música. Isso, depois ela foi tirada, daí tem 2 versões aí. Isso. E o Carlinhos... Ô Carlinhos, por que tu acha que é tão difícil as bandas daqui, cara, conseguir um sucesso, passar para o Paraná, digamos assim? Cara, hoje é diferente, né, cara? Hoje, hoje não existe um mercado, é diferente o jeito de funcionamento da música e tudo mais, né, cara? Então, eu nem sei se é tão difícil, nem sei se é relevante ainda o espaço físico e geográfico onde as pessoas estão na hora de conseguir subir. Hoje em dia, o que é sucesso, né? É tudo uma questão da concepção do que é o sucesso, se dá bem, né? Geralmente as pessoas têm a concepção careta, né, antiga, de fazer sucesso. Isso quase não existe, né? Por exemplo,
sucesso na concepção antiga tocar música em rádio. Não, a rádio não toca música mais, né? Faz piada, faz outras coisas, né? Toca outro tipo de coisa, a musicalidade de uma rádio fala de uma outra forma, não tá veiculando canção quase, né? Então o público que vai buscar, o jeito que esse público existe, o jeito que ele se consome música é totalmente diferente, né? Hoje eu vi um bagulho, cara, que diz que 1% de um público geral que consome música, de todo mundo que consome música, 1% é de músicos. Só que esse 1% consome 90% da música que é consumida nos Spotify da vida. Então, quer dizer... Então, o jeito de se consumir música está diferente, quem a música atinge é diferente, o quanto a música é uma mensagem relevante, né, no seu estado bruto, que é a questão hoje em dia, né? A música precisa de um visual, né? Como eu disse, que a Bidê começou a fazer isso há um tempo atrás, é porque existia essa necessidade já naquela época, né? E hoje em dia o avanço para isso foi muito maior. Então, a resposta talvez seja essa, né? Para alguém hoje em dia estourar passado Paraná, como tu diz, fazer uma coisa assim, ela tem que dominar essa nova linguagem hoje, né? É o que? É tu dominar a linguagem das redes sociais, é tu dominar... Eu não sei, eu não sou... não tô mais, né, jogando nesse campeonato. Meu campeonato agora é outro. Eu agora tenho meus, como eu disse, privilégios, né? Já tenho um público, já tenho um pessoal para quem eu falo, para quem eu estou querendo atingir, e mesmo assim eu ainda faço montes de coisas diferentes, né? Além do Império da Lã, eu tenho o Bife Simples, que é um projeto meu de música experimental, autoral, experimental radical, assim, que é de improviso. Eu já lancei 3 discos e agora vai sair um álbum inteiro, 3 EPs, e agora vai sair um álbum inteiro. Quem quiser procurar, procure lá, Bife Simples. Eu sou acompanhado pela banda O Carabala, de São Leopoldo, então é Bife Simples e O Carabala. Procurem lá os EPs, são muito, muito doidos e Spotify? muito divertidos. Tem no Spotify, em tudo quanto é plataforma de streaming. E além disso, eu tenho também o Coração de Búfalo, que é uma peça de teatro, um musical que a gente fez, que recentemente foi transmitido agora online. Procurem no YouTube Coração de Búfalo, que vocês vão ver lá o show inteiro, que é um estilo musical completamente diferente do que o pessoal está acostumado de me ver fazer, que é uma música mais de tiozinho, como eu chamo, que é bolero, samba canção, um som mais anos 40, 50, assim, né? Do século passado, antes da bossa nova surgir, assim. E aí tem o Coração de Búfalo, tem atrizes também junto. Isso daí é o Bife Simples aí, que tá aparecendo aí é um vídeo do Bife Simples. Além disso, eu fui convidado recentemente também para tocar com o Atahualpa e os Punks, que é uma banda clássica do rock gaúcho aqui, principalmente do punk, né? Que surgiu no começo do punk lá, junto com Replicantes e outras. O Atahualpa e os Punks é inclusive a banda da onde saíram algumas músicas que o Replicantes gravou, né? E outras bandas também gravaram, Panic também gravou. Sandina, um clássico dos Replicantes, é uma música do Atahualpa e os Punks. E a banda, o líder da banda era o Carlos Eduardo Miranda, mestre Gordo Miranda, o cara que inventou o rock gaúcho, o cara que chamou a coisa que se fazia aqui de rock gaúcho. E ele faleceu em 2018. E a partir das homenagens que a gente fez quando ele faleceu, o pessoal da banda resolveu se reencontrar
e me chamou para substituir ele nos locais. Substituir não, né? Para incorporar, sei lá como é que se chama, né? Para cantar no lugar dele lá, tocar teclado também, e aí a gente gravou um disco. Então eu, atualmente, desde que a Bidê tá de férias, desde 2016, eu pedi férias da Bidê, e a Vivi foi para Portugal e tudo mais, né? Eu tô a minha viagem é essa, fazer um monte de coisas diferentes, alucinantes, que as pintas nem sabem que sou eu que tô fazendo, que nem tu falou ali, né? Mas e dessa forma sempre me manter ativo, criando, né? E mostrando o jeito que eu entendo a música, a arte em si, que é uma coisa multifacetada e cheia de referências, e não bitolada que só emite um tipo de ruídos. Eu emito diversos tipos de ruídos. Tem que ver quando eu durmo. O Nando também, esse cara aí de cima ali, o Fernando, é brabo. Ah, olha, vou te contar uma coisa. Parece um urso. É verdade, é verdade. Vai, Rafael. Ô, Carlinhos, então tu é tipo um Dave Grohl, cara, aqui do Rio Grande do Sul. Tu tá envolvido em vários projetos, então, cara? Eu gosto... Sou mais o Damon Albarn do Blur, assim. Do Blur, é. Só falta criar, então, uma banda aí, uma banda de animação, tipo Gorillaz. Exatamente. Eu gosto muito sou muito fã dele e adoro tudo que ele faz. E adorei entender ele enquanto artista, assim, plural, né? E me inspiro bastante nisso, com certeza. Sim, cara. O Gorillaz mesmo, eu fui saber que era ele mesmo anos depois, assim, quando teve o surgimento da internet. Eu acho que então vamos combinar que não é o problema, não é os artistas nem as bandas, é tu, né, brother? É verdade. É verdade. Ando muito mal informado aí. Não, mas olha, mas assim, cara, meu gosto musical é assim, eu sou bem eclético, cara. Eu não só rock, entendeu? Como muita gente que ouve só rock, não ouve samba e não ouve outros tipos de som, cara. Eu sempre tô ouvindo, tanto é que eu gosto desde Sepultura até Jamiroquai, entendeu? Porra, o próprio Sepultura nos ensinou a gostar das coisas assim, né, velho? Sim. O disco Roots, cara, se tu vê, o Roots é o maior disco do mundo, né, cara? Que ensina cara, teve até uma injustiça, porque o Carlinhos Brown ajudou eles a fazer esse som. E no Rock in Rio aconteceu que jogaram um monte de latinha nele. Bom, teve aquela treta lá que teve lá. Um monte de gente jogou um monte de latinha nele, enfim, cara. Eu não pelo menos... A maioria é burra faz tempo, jovem. Não, isso aí é verdade, cara. Isso aí é verdade. Eu sempre... Como é que a gente sempre tenta evoluir, assim, cara. Eu antes não escutava certo tipo de som e comecei a gostar, sabe? Porque eu mesmo, MPB, quando eu era adolescente, cara, pra mim MPB era horrível, assim, eu não conseguia escutar. Hoje em dia, cara, eu escuto mais MPB do que o próprio rock em si. Eu também. Eu admito que não escuto tanto rock. Não sou tão roqueiro quanto... Não, aconteceu alguma coisa, eu apertei um troço ali, eu acho. Não ando tão roqueiro mais ao tempo. Eu curto muito a psicodelia e tal, daí acaba nem parecendo mais tão rock. E a forma que eu entendo rock é outra, né? Eu não entendo rock dessa coisa assim, né? Camisa preta e de motoca, né? Eu entendo rock de uma forma mais plural, assim, né? Não como rock se and fosse roll, atitude? Não, rock, tipo assim, existe o rock and roll, que é aquela música negra que foi inventada lá por Chuck Berry, Little Richards, né, Ike Turner e tudo mais, né? E peraí que a bateria tá dando aqui bagulhinho, deu.
E depois, a partir do momento que chega um branco lá, né? Opa, que loucura! O branco vai lá e vai remexer o negócio. Ele fez da música pop, né? Que era aquilo que Frank Sinatra estava fazendo. O Elvis Presley transformou o rock naquilo ali. Aquilo, ele é o rei do rock and roll, mas o que ele está fazendo ali é música pop. Ele levou para as grandes massas, ele está fazendo música pop. E os Beatles, depois disso, né? Transformaram a coisa mais ainda, né? Então, o jeito que eu entendo rock, que eu entendi o rock nos anos 90, os meus Beatles são os Beastie Boys, então já não é muito roqueiro, entendeu? O rap já estava incrustado ali na coisa. E os Beatles lá nos anos 60, eles ensinaram, né, isso a ouvir música indiana, botaram referência da música indiana, botaram referência do Bob Dylan, botaram referência, né, de um monte de coisa. Daí tu vai ouvir os Kinks, que são meus preferidos da época dos Beatles, tu vai ouvir, tem bossa nova, né? No momento que tu entende essa música pop, quando ela evoluiu e que é o rock, né, as bases do rock, é imprescindível para esse estilo que ele seja rico, né, e que ele tenha muitas referências, né, e não que ele seja eternamente uma repetição de um padrão, né, e sempre o bam 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 bam. Se a coisa for só isso, fica chato, né, cara? Então, eu entendo o rock, o que eu comprei como rock esse pós-Beatles, esse que já é o próprio Beastie Boys, que já tem o jeito que Chico Science fazia também, né? Essa coisa de misturar um monte de coisa. Para mim, o que o Chico Science fazia era rock, era o jeito que a gente entendia o rock naquela época, né? Que é plural, que tem que ter um monte de coisa de referência, né? Então, para mim, a coisa mais rock que eu posso fazer é escutar todos os discos de MPB que eu tenho aqui e sacar tudo sobre eles. Para mim, a coisa mais rock que eu tenho para fazer é estudar música africana, música de Gana, maravilhosa, High Life de Gana, sabe? Escutar música etíope, sabe? Procurar diferenciar a música turca da música de Mali, e sabe? E conhecer o Brasil, né, a música brasileira maravilhosa, conhecer os vários estilos de música que a gente tem, os muito loucos que já fizeram rock com a música brasileira. Tu vai conhecer o Ave Sangria, o Alceu Valença e as coisas que eles fizeram no Nordeste nos anos 70, e aí tu vai ver o que é rock mesmo, sabe? Tu vai conhecer os Mutantes e o disco da Tropicália, tu vai ver o que é rock. O próprio Chico Science que eu falei, ou o The Fala aqui no Rio Grande do Sul, né? O Educar. Sempre misturando um monte de coisa. Então, essa é a tradição que eu sigo. É verdade. Eu mesmo, cara, eu tenho escutado bastante uma banda chamada Black Hill. E o Funk Como Le Gusta também. Não sei se tu conhece Funk Como Le Gusta. É uma banda que é uma das que eu gosto muito do instrumental deles, cara. E tipo, eu pergunto para as pessoas, ninguém sabe quem é o Funk. Funk Como Le Gusta, cara? Claro, cara, sou brother do Porra, Beat, já fui. Não. Show de bola. Tem os discos aqui. Tem os discos do Mundo Livre S.A. também, que a Funk Como Le Gusta participou. Sim, né? Isso mesmo. Show de bola, cara. Lógico, sou fã do Funk Como Le Gusta e do Black Hill, que é um clássico, né, cara? Black Hill, a gente teve conversando com o Tonho Croco. Cara, o Tonho Croco falou que produziu uma música que teve ajuda de um deles lá, da Black Hill. Então, a gurizada da Ultraman, essa gurizada, eles são muito ligados, né? O samba rock, ele foi meio que criado no Rio Grande do Sul. Antes de virar samba rock, ele se chamava swing, né? O swing U e G-U-E, com Luiz Wagner,
BD, o Grupo Pau Brasil, que é a escola que o Tonho Croco, né, e a gurizada da Ultraman segue, né, e que teve aí no final dos anos 90, começo dos anos 2000 em Porto Alegre, um boom disso daí. E nessa época a galera virou muito estudiosa, né, dessa verdade. boa música negra brasileira. E a verdade é essa, né, cara? Sempre que tu vai na raiz da música, tu vai ter... A raiz é negra, né, cara? Em quase todos os estilos. Em quase né, todos os estilos, na verdade. Exatamente. Tanto é que do Elvis Presley, pelos vídeos que eu vi, cara, a influência dele tipo, foi uma pastora, cara, negra. E, tipo, ela sempre tava com uma guitarrinha e na Sister Rosetta. Isso Sister mesmo, Rosetta, ela mesma. Sister Rosetta Top, que foi uma mulher guitarrista, uma das criadoras do rock and roll. Assim como o Elvis Presley foi influenciado por ela. Eu acho que ele gostava mais. Tinha uns homens também ali, tem todo o pessoal da Sun Records, né? Que é a gravadora dele. Já tinha a gravadora já era importante ali, né? E a Sam Phillips, né? Que era o dono da gravadora lá, já gravava o Johnny Cash, já gravava um monte de gente ali. Existia aquela mistura ali da música caipira com o rock and roll, já com a música negra, né? Já rolando ali. Então, é muito gostoso a gente ficar procurando entender as coisas. Cada vez mais a gente vai procurando, a gente vai achando as origens de sons, essas coisas. Assim, que é muito mais gostoso, né? do que se bitolar e ficar falando mal. É mesmo, porque hoje eu ligo o rádio, cara, sinceramente, cara, é uma tristeza ouvir rádio hoje em dia, porque, olha, só o som comercial, cara, praticamente, né? Mas tudo isso que a gente está falando, uma hora foi comercial também, e tomou conta das rádios e foi o enjoativo de sua época, cara. Eu acho e vive do tempo. Mas o som de hoje não vai ser clássico no futuro, não, hein? Olha, pode escrever. Vai sim, cara, vai sim. Claro que vai, cara. Só, claro, como tem muita... Em todas as épocas tem muita coisa ruim que acaba sendo esquecida, né, cara? Quem é o cantor Cauã, né, cara? Por que os noticiosos andaram falando do cantor Cauã? Eu não tenho a mínima ideia de quem é o cantor Cauã. Eu nem sei quem é. Eu nem sabia quem era esse cara, meu. Eu nem sei de onde surgiu. Eu ainda não sei quem é. Eu também não sei quem é, pra te ser sincero. Aí, como eu estava te dizendo, eu também continuo sem saber. Então, como eu estava te dizendo, a música hoje em dia tem outros valores. E não é a música, não é conhecer a canção. Ninguém precisa conhecer o cara para ter ele aparecer no Jornal Nacional. É bizarro isso, velho. O talento ficou em segundo plano, na verdade. É verdade. Não, cara, se bobear, o cara tem talento, no mínimo para ser babaca, que eu vi que ele tava questionando a doença, né, lá no começo. Vai, Nando. Cara, por falar em ser babaca, um cara dos anos 90 que era uma grande influência para mim, pro Diego, pro Rafa, foi o Digão, né, que falou umas besteiras aí, né, cara? Se queimou, né, cara? O que ele falou, né? Também ele falou que o coronavírus era coisa do comunismo. Resumindo, assim. Não, e ô Diego, o seguinte, o Canisto rebateu ele, falou que o Digão não representava a banda. Que tem que ter muito cuidado, né? Ô, Carlinhos, tu chegou a ter um contato com algum deles, assim, com os Raimundos? Tu curtiu esse som? Claro, bom, eu sou fã, né, cara? Eu comprei, desde a primeira vez que eu ouvi a demo dos Raimundos, eu já curti a banda, tocando... Vou chorar, desculpa, mas eu vou chorar. Antes de lançar o primeiro disco, quando saiu o primeiro disco que eu comprei, Cesta Básica. Eu sou muito fã.
Não, o Cesta Básica, isso daí é quando eles relançaram isso que eu tô falando. Essa música que eu tô falando é antes do primeiro disco que eles lançaram em fita demo, depois foi relançado. Eu tô falando do bagulho mais das antigas, 92, 93, isso daí. Sim, Eu sim. perdi o primeiro show. Perdi o primeiro show do Raimundos aqui em Porto Alegre, porque eu preferi transar, porque eu nunca tinha transado, daí aconteceu isso daí. Foi uma boa escolha, foi uma boa escolha. Olha, eu não sei, cara. Foi aquele com o Ramones ou não? Não, cara, muito antes. Primeiro show do Raimundos é muito antes desse com o Ramones, cara. Isso é o show no Opinião, que foi em 94. Esse primeiro. 94, o do Ramones foi em 95. Eles já tinham vindo várias vezes aí, quando eles vieram com o Ramones. E esse eu perdi também. Mas transou também, pelo menos. Não, esse eu não transei. No Ramones, Sepultura. Não, cara. Não. Aí eu voltei ao normal. E aí, cara, daí depois conheci eles, né, cara? Na época mesmo, eles vinham bastante pra cá, o Caniço frequentava bastante aqui, o Garagem Hermética, a Lancheria do Parque, eu já tinha batido uns papos com ele e com o Fred. E depois, quando já tinha BD, a gente ficou amigo, né, cara? Fizemos shows juntos, frequentamos hotel, ia uns pros quartos dos outros, coisa e tal. Mas não ia escutar a palavra de Deus com o Rodolfo, né? Não, nessa época ele não era ainda. Não era ainda. Daí ele, depois que ele saiu da banda, ele foi num show nosso lá em Camboriú, né? Onde ele morava, ele já tava na igreja, já tinha saído, e ele foi lá no nosso show, mas eu não conversei com ele, cara. Mas, cara, quando eles vinham pra casa, eles iam tocar no interior, a gente ia lá pro hotel e ia pro interior junto com eles pra tocar, né? Eu sou muito amigo também do Gabriel Tomás, do Autoramas, né? Que fazia as músicas deles também, algumas músicas dele. Então, a gente sempre teve essa parceria e não somos extremamente amigos, mas eu não falo mais com os caras. Era uma turma boa de dar uma volta. Foi bacana. Quem eu me dou mais é o Fred. Com o Fred eu ainda converso direto aí no Facebook. Seguido a gente se comenta alguma coisa nos posts do outro aí e no Instagram também. O Fred largou, né? O Fred largou mesmo, né? Então, não restaurante, né? Não, ele saiu do Autoramas também agora. Não sei se ele tá tocando, não sei como. Já faz um tempinho que ele saiu do Autoramas também. A gente tocou junto, inclusive, a gente tocou B-52s, pra verdade da Rô. A gente juntou Autoramas e Bideobaldi, fizemos todo mundo junto e o Fred tava tocando. A gente tocou junto, fizemos. Que massa. Foi umas 10 pessoas em cima do pau. Olha só, que festa, hein? O Carlinho, antes da minha última pergunta para ti, cara, a gente que entrou 2 participantes aí, um é o Leandro lá que trabalha comigo lá, é teu fã também, aí ó, mandou aí. Eu acho que ele curte sertanejo, porque ele sabe que é uns caras. E aí... Eu acho que curte. Vulgo Bolinho é o apelido dele. E a minha mulher tá perguntando se tá rolando uma rave, né? Na tua casa? Exatamente. Ela tá na sala e eu tô no quarto. É quase isso. Quase mais. A sala deve ser grande, a casa. O cara tá... Mas, Leandro, obrigado aí, então, obrigado pela informação. Na verdade, essa informação o Jornal Nacional já tinha me dado, mas essa informação continua não significando nada para mim. Eles são a dupla famosa daquela famosa música qual mesmo? Acho que é Unidos pelo Convite. Que horror. Mas o cara, eu não conheço umas Marília Mendonça. Assim. Eu gosto muito que eu não sei quem é que canta, se for deles, me conta. Porque é aquela assim, ó.
Quando a Mulher Maravilha vai embora, o Super-Homem chora. Ele chora. Vai, eu desconheço essa. Sinceramente, eu não sei mesmo, cara. Sinceramente, eu acho que essa letra aí não é legal, cara. É meio Bon Jovi, né? É uma vibe. Meio Bryan Adams, Bon Jovi. Eu ia te perguntar uma coisa, cara. Em relação à música e por que não, como é que tu encarou os fatos que rolou aí sobre a música, as polêmicas? O que fala realmente a letra dela, cara? Cara, são duas coisas diferentes, né? Uma, quando o cara inventa a música, quando eu inventei a música, a graça era pelo duplo sentido, né? Era para as pessoas ficarem batendo cabeça de o que tá falando essa música. Essa era a graça, assim, né? Mas eu queria, assim, que tipo, eu queria, mas dentro dessa minha interpretação existia, assim, a interpretação de que havia essa coisa proibida, né? E sabendo que era crime. Na minha cabeça, eu usava uma desculpa que muita gente, depois eu vi muito reaça trouxa usa, e por isso tenho vergonha da minha cabeça daquela época, que eles dizem que a maldade está na cabeça dos outros, o que é um absurdo, né, cara? E aí, quando a música levou 5 anos, ela foi a música mais tocada do sul do Brasil no ano em que a gente lançou o nosso disco, em 2001. Ela tocou mais no sul do Brasil do que Poeira, da Ivete Sangalo, naquele ano, cara. E ela só foi vir à tona o lance que ela acabou sendo cortada do disco e que a gente parou de tocar e tudo mais, né? Só foi 5 anos depois dela ter sido lançada, que foi quando saiu o acústico MTV Bandas Gaúchas. E quando surgiu, a minha interpretação da coisa ganhou um novo elemento, que alguém me explicou. Não cheguei sozinho a essa conclusão, alguém precisou me explicar, porque eu era só mais uma pinta repetindo um padrão que existe por aí, que é bom ser quebrado. Alguém me explicou que não, a cabeça não está só na cabeça de quem tem a maldade, mas a maldade também não está só na cabeça de quem tem, mas a maldade também está na cabeça de quem sofreu com isso. E na hora que eu entendi isso, eu fui para frente do juiz assinar o acordo para a gente nunca mais tocar a música e para eu não e para que aceitar que tirassem lá do acústico, que não se veiculasse mais. A música não é proibida, né? Não existe proibição hoje em dia. A gente que tem esse acordo com a justiça, né? Se ela é veiculada, eu não sei como que existe essa fiscalização, mas se ela é veiculada, se eu não me engano, os direitos autorais são repassados para entidades de defesa do abuso, né? De abuso das mulheres e tal. E não sei como é que funciona realmente isso na prática, mas as rádios podem tocar, a princípio, não é um problema. Mas a gente não toca. Eu, particularmente, parei de gostar da música também. Não só por ter aprendido um pouco mais a respeito do significado dela, mas também porque o momento em que isso aconteceu, nesse 2005, 5 anos depois da gente ter lançado a música, foi junto com a época em que o meu pai sofreu uma parada cardíaca em casa, no mesmo dia em que aconteceu o problema com o Ministério Público, né? O meu pai teve uma parada cardíaca em casa, quem socorreu ele foi eu, e tive que acompanhar o meu pai enquanto tinha que enfrentar essas questões de justiça, em coma, né, no hospital, ficou 3 meses em coma e depois veio a falecer. Então, para mim, é muito conectada essas duas emoções, né? E também porque foi a primeira vez em que a banda mostrou uma racha
forte na sua unidade, assim, também, né? Como eu estava enfrentando esse lance do meu pai, eu deixei na mão da galera, do produtor, e para chamarem advogado e tudo mais. E eis que um dia eu ouço na rádio o cara falando um monte de bobagem. O cara falando, mas se querem proibir os caras, então que corta o funk. Eu não quero isso. Eu quero que possa tocar funk, eu quero que exista liberdade de expressão. Não quero a música em detrimento de outra. Eu quero que as coisas possam acontecer, mas quero que as coisas sejam boas. Eu gostaria que pudesse existir interpretação de texto no Brasil, mas não existe. Eu gostaria que o pessoal soubesse que uma criação fictícia é uma criação fictícia e que no momento, sei lá, que o Mano Brown escreve na voz de um cara dentro de uma cela, ele não estava dentro daquela cela. No momento que eu escrevo um cara que pode ser um abusador, não está dizendo que eu sou um abusador e que eu estou defendendo. Eu estou dizendo que existe isso e que é perigoso. Isso eu pensava, basicamente, mas existe... Aí, quando eu aprendi esse outro lado, de que existem as pessoas, né, que não escolheram ter isso, elas simplesmente foram invadidas, né? E quando eu entendi isso, eu aceitei não tocar mais a música e passei a não gostar mais dela. E cá entre nós, acho muito charmoso ter uma música desaparecida. Tu aprendeu com Los Hermanos isso, né? Não, eles tiveram isso. Ana Júlia, né? Eles não tocam mais. Não, mas aí eles não tocam por eles, aí é babaquice mesmo. Vai, Nandão, a tua última, Carlinhos. Uma baita música daquelas, os caras não tocam. Me traz recordações dos carnavais do interior, aquela música. Cara, foi muito bacana o papo aí. Só queria agradecer aí por ter aceito o convite de conversar conosco aí. Muito bacana, valeu mesmo. Muito obrigado aí, gurizada, valeu. Uma boa noite para vocês. Que estejam vocês todos com anjos de luz ao redor de vocês, que eles brilhem psicodelicamente. Eu vou te dar uma barbada, chama a mulher para ir, faz uma festinha, só tu e ela agora, velho. É só esperar a guriazinha dormir agora, minha filha. Rafael, bom, queria te agradecer, cara, por disponibilizar um pouco do teu tempo aí para falar conosco aqui, porque eu, desde esse acústico que eu cheguei a conhecer mesmo a banda, eu e Diego, assim, a gente sempre imaginou a gente falando com os caras que fizeram sons, cara, e estamos conseguindo realizar esses sonhos graças à participação de vocês, então, cara, do caralho, muito obrigado, cara. Eu não tenho nem como palavra para agradecer, cara, tu aceitar o convite para falar conosco aqui. Muito obrigado pelo convite, gurizada, e obrigado por estarem dando bola pra música, né? Dando bola pra galera que tá fazendo música, chamando a gurizada também para falar disso, trazendo o assunto para dentro das conversas de vocês, né? E assim também divulgando as coisas que se fazem, que levam alegria e reflexão para a cabeça das pessoas. Certeza, e lembranças boas, sempre. Deus te ouça. Valeu, Carlinhos, muito obrigado, cara. Obrigadão mesmo, hein? Valeu, gurizada, um abraço. Ô, Carlinhos, só para te mostrar aqui, ó, essa aqui que eu vou fazer a rave com ela. Vem aqui. Ó. Olha lá. Olha aí, ó. Agora tu cobra, hein? Tu cobra dele. Agora o bicho vai pegar. Ultimamente não tá dando muito, né? Olha aí,
Olha aí. Pelo jeito, vocês andam ocupados. Valeu, Calhões. Brigadão, cara. Muito obrigado mesmo aí. Valeu. Falou, Um abraço. abraço. Eita. Abraço.